Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários. É com muita alegria que estou aqui novamente, né, no outro programa, mais esse, então estou muito feliz de estar aqui de novo. E tudo bom? Tudo bem, Claudinha? Olá, amigos. Continuamos com a reflexão do nosso livro Momentos de Decisão, um livro psicografado por Divaldo Franco e é do espírito Marco Prisco. Estamos no capítulo 18, Culpa e Resgate. Embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão à espada. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 52. Enquanto você jornadeia pelo mundo, libere-se de qualquer resquício de culpa. Acerque-se da pessoa a quem você prejudicou e desculpe-se, demonstrando sincero arrependimento e buscando reabilitar-se mediante salutar atuação a favor do ofendido. Se você assim proceder e ele lhe perdoar, prossiga em paz. Se ele não lhe facultar o perdão, problema dele. Se, porém, você não se reconciliar com ele, problema seu. Não constranja pessoa alguma a conviver com você, familiar amigo, afeto da alma. Inste com delicadeza e amor, atestando a excelência dos seus sentimentos em relação a essa pessoa. Todavia, não impeça que vá adiante. A vida ensina mais tarde pela dor o que hoje se nega a aprender pela afeição. Se ele pede para tentar por conta própria, não lhe recuse a bênção da experiência pessoal. Se, porém, você criar impedimentos, vencido pelo egoísmo, amargará ter a presença do corpo com a alma distante, caso não se volte contra você, envenenando-lhe as horas. Mantenha como lâmpada acesa a sua consciência de dever retamente atendido. Nenhum prazer conseguido mediante o abuso à confiança do próximo, ou decorrente do espinheiral que se deixa pela estrada percorrida, vale o preço da rude retribuição. Se você enganou ou corrompeu alguém a troco de transitórias satisfações, descobrir-se-á repulsivo perante si mesmo amanhã ou depois. Se você desconsiderou a confiança com que o honraram, mesmo que outros o ignorem, você sabe do erro cometido. O importante não é que o próximo conheça o seu gravame, mas que você saiba do agravo cometido. O acidente desta ou daquela natureza que o vitimou talvez não fosse um impulsivo kármico do seu pretérito espiritual. A imprudência que você assume em qualquer situação engendra um processo de causa e efeito que passa a gravitar em torno de você. As leis, a ordem, a disciplina são processos educativos que devem ser respeitados. Não creia que só acontece o que deve acontecer. A sua conduta altera para melhor ou para pior o seu esquema evolutivo, conforme a direção que você se conceda. Diante dos que passam, aureolados pela glória aparente, ou desfilam no carro do poder transitório, ou demonstram fruir da vida o máximo, não se deixe ralar pela inveja ou anele estar no lugar deles. Muitos convertem os tesouros da harmonia e os bens do espírito em tormentos inconcebíveis, a fim de se banquetearem no topo da montanha da ilusão, donde caem, não raro, fragorosamente. Se alguém adquiriu fortuna e triunfo lesando seus irmãos, ele está enfermo. Se você anelar por percorrer a mesma estrada, encontra-se em processo de contaminação da doença perigosa que a ele vitimou. Não há outra alternativa senão a da honrabilidade evangélica. Muito bem assentou Jesus, advertindo a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão à espada. E, por extensão, deixou o ensino de que as ações incorretas não sustentam os ideais nem as aspirações certas. Nenhuma violência sobrevive sem criar reações violentas. Os meios escusos não se fazem dignos porque objetivem nobres fins. Não se faculte culpa de qualquer natureza, a fim de que progrida feliz sem os acúlios da aflição desnecessária. Muito bom falar de culpa. A culpa, ela é causadora de grandes males em nossa vida, em grandes enfermidades, tanto físicas como emocionais. E nós, adquirimos a culpa de que forma? A partir
das nossas escolhas, sejam agora, sejam, né, pretéritas de outras vidas, elas vêm de um erro cometido, de uma escolha que, né, que causou um dano, vitimou alguém, causou mal para alguém, e vai se alocando no nosso inconsciente. Vem também da questão da infância, da nossa infância, desde a gravidez até quando a mãe, às vezes, né? Olha, tá vendo? Nós vamos sair atrasado porque você derrubou o copo de leite e vai atrasar todo mundo, nós vamos chegar atrasado em tal lugar, assim, sabe? Tudo isso vai alimentando em nós esse sentimento de culpa. E esse sentimento, ele nos paralisa, impede que a gente avance, porque ele causa tantos danos, inclusive de autoestima, de crenças que nos limitam. E o que nós podemos fazer para nos libertarmos, né, para superarmos as culpas? Primeiro, reconduzir, né, o nosso comportamento, mudar de comportamento. Porque errar faz parte da nossa vida, nós estamos em processo. Todos nós erramos. Quando nós nos deparamos com a nossa culpa, é porque a consciência acusa de uma hora ou outra. Se em um passado, né, anterior, numa encarnação um pouco mais distante, nós agíamos, né, sem empatia, isso fica registrado no nosso inconsciente. Então, aqui, de alguma forma, esse gatilho ele vai ser acionado. E o que convida Marco Prisco? Que a gente não se deixe levar pela culpa. Não que nós não vamos continuar errando, não. Reconduzir, autoavaliar, mudar, né, a forma como nós agimos, fazer essa autotransformação, reconciliar com os nossos adversários, como nos convida Jesus, enquanto estamos a caminho, e Marco Prisco traz aqui no início, mesmo que o outro fale, não te perdoo. Isso aí já é um problema dele, não é mais o seu. O mais importante é você, né, aprender, pedir o seu perdão, se reconciliar, tentar se reconciliar, mudar o comportamento. Por quê? Claro, tudo que nós fazemos vai ter uma ação. Agora, nós podemos deixar o fardo mais pesado, que é com o sentimento de culpa que nos aprisiona, ou nos libertando desse sentimento, modificando nossa vida e nos transformando. E o exemplo, assim, que é fantástico, que eu acho, de toda a história que está no livro Paulo Estevam, eu não canso de falar, que é o exemplo de Paulo, né, e no Atos dos Apóstolos. Porque ele, Paulo, um perseguidor de cristãos, envolvidos inclusive em assassinatos, ele simplesmente, quando Jesus se depara e o convida, ele vai. Ele não fala, não vou, não posso, eu não sou merecedor, eu não sou bom o suficiente, eu fiz isso, eu mandei apedrejar fulano de tal. Não, ele vai e fala, não, tá bom, levanta com humildade, reconhece os erros, né, as dificuldades, porque o mais importante nesse processo é nós conhecermos as nossas limitações. E não com autoflagelação, porque a culpa faz isso, mas com arrependimento e procurando mudar esse comportamento. Então, esse é o objetivo principal. Jesus sempre fala, vá e não peques mais. Então, esse é o convite do Evangelho. E se Jesus, né, nos convida a nos transformar, ele não vai ficar apontando o dedo para a gente, falando, você fez isso, você fez aquilo. Quem faz isso é a nossa consciência. E nós, como somos espíritos imortais em processo de transformação, precisamos levantar, não ficar caídos no erro, mas levantar, sacudir e recomeçar a caminhada. Muito bem, é tema de palestra, né, Flávia? Eu falei demais. É tema de palestra. Isso. E só o que tu falou aí, o que você falou aí. A nossa conduta, ela altera para pior ou melhor os acontecimentos, ou seja, a gente precisa mudar. Para não termos essa culpa, mudemos. Continuemos e não pequemos mais, como nos aconselhou Jesus. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.